Nas tardes de calor, a fila da sorveteria não para de aumentar em Washington. Comprar uma casquinha no horário de pico de um fim de semana pode levar de 20 a 30 minutos aqui na capital dos Estados Unidos. A fila da sorveteria não para de aumentar em Washington. Comprar uma casquinha no horário de pico de um fim de semana pode levar de 20 a 30 minutos aqui na capital dos Estados Unidos. Há até quem desista. A demora tem um motivo: faltam atendentes de balcão e gerentes de turno. A sorveteria tem vagas abertas há semanas, com salários entre 12 e 19 dólares por hora, um valor considerado alto para a função. O que não tem são candidatos para ocupar essas vagas. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu vou falar sobre um paradoxo. Apesar de vagas abertas e altos salários, os Estados Unidos têm hoje mais de 9 milhões de desempregados. Isso acontece num momento em que o país vive uma franca recuperação econômica após o tombo histórico durante a pandemia, que só é comparável ao da Grande Depressão em 1929. Só que a taxa de desemprego está alta para os padrões do país. Segundo o último dado do governo, em junho de 2021, ela era de 5,9%. Só para comparação, a taxa no Brasil está em 14,7%, segundo o IBGE. A questão é que, diferente do Brasil, há vagas abertas, mas os empregadores americanos não conseguem contratar. Uma pesquisa da Federação Nacional de Empresas Independentes mostra que em junho, 46% dos pequenos empresários do país não conseguiram funcionários para as vagas disponíveis. Esse percentual é mais que o dobro da média dos últimos 48 anos. Bill Dunkelberg, que é economista-chefe da instituição que coletou esses dados, disse que nessa movimentada temporada de verão americano, as empresas não conseguiram contratar trabalhadores suficientes, e isso restringiu vendas e produção. A pesquisa também mostra que 39% dos empresários subiram ofertas salariais nesse período para tentar atrair os trabalhadores. Esse é o terceiro mês consecutivo de alta nas estimativas de pagamento aos trabalhadores americanos. Neste ano, a remuneração por hora de trabalho já acumula um aumento de 3,6%. E não é só a oferta de salário que tem sido aumentada. As empresas têm oferecido bônus de até $1.000 para o funcionário recém-contratado, só por ele aceitar o trabalho. Um dos profissionais que recebeu uma oferta dessas foi o bartender e gerente de cervejaria Eugene Barnett, de 42 anos. Ele me contou que, apesar desse bônus de $1.000, resolveu não aceitar a proposta porque a remuneração por hora trabalhada não valia a pena. Barnett afirma que antes da pandemia, os trabalhadores chegavam a receber $9 por hora trabalhada. Só que a mesma remuneração agora não é mais suficiente. Hoje em dia, seria preciso oferecer algo em torno de $15 por hora para atrair a mão de obra. Ele me falou, abre aspas, que a realidade mudou. As pessoas não estão dispostas a se arriscar a contrair Covid-19 em transporte público e pagar por carro de aplicativo para ir ao trabalho é caro, me disse o bartender. Além disso, as escolas estão fechadas. Bancar uma babá para cuidar do seu filho não sai barato. Então, se fosse para receber o mesmo salário de antes, os trabalhadores acabariam tendo que pagar para trabalhar. Uma das explicações para essa recusa dos trabalhadores em aceitarem as ofertas de emprego é chamado de efeito preguiça. Isso se refere aos benefícios de seguro-desemprego que a administração do democrata Joe Biden ofereceu aos americanos para mitigar os efeitos da crise da Covid-19. De março a setembro de 2021, os Estados Unidos aumentaram e facilitaram o acesso à cobertura assistencial para quem perdeu o emprego na pandemia. Os beneficiários do programa recebem $300 por semana ou $1.200 por mês. Alguns economistas dizem que isso colocou um piso alto demais na remuneração. E aí ficaria difícil para que pequenos negócios de serviços, como restaurantes e bares, pudessem competir para tirar esses trabalhadores de casa. O economista da Universidade de Michigan, Daniil Maniankov, me disse que, com o crescimento da economia, era de se esperar que a geração de empregos mensais estivesse na casa do 1 milhão.
O número de junho, no entanto, veio apenas em 850 mil americanos recém-empregados. Para o economista, parece óbvio que o programa de seguro-desemprego está retirando o incentivo para alguns trabalhadores saírem de casa. Só que os dados não provam essa hipótese, ao menos por enquanto. Isso porque mais de 20 estados americanos já cortaram, recentemente, o programa de seguro-desemprego da população. A expectativa era que isso aumentasse a busca por empregos nessas regiões, mas não foi o que aconteceu. Os estados do Alasca, Iowa, Mississippi e Missouri, por exemplo, cortaram o seguro-desemprego há um mês. E a busca por vagas por lá ficou 4% abaixo da média nacional, de acordo com o site Indeed. Ainda assim, Maniankov acredita que a demanda e a oferta de trabalho devem se ajustar parcialmente em setembro. Isso porque, para este mês, está programado o fim do auxílio federal e a volta das aulas presenciais para crianças. Mas na visão do economista, a situação não voltará a ser como antes assim tão cedo, já que a pandemia provocou um choque estrutural na economia americana. Setores inteiros, como hotelaria e limpeza de prédios comerciais, foram reduzidos drasticamente pela Covid-19. Então, os trabalhadores dispensados tiveram que ser reabsorvidos em outras áreas, como delivery de comida e fabricação de máscaras, por exemplo. Voltar à normalidade, então, seria um novo choque estrutural. Um exemplo disso é o próprio bartender Eugene Barnett. Ele tem mais de uma década de experiência no ramo, mas pensou em mudar de ares no período em que os bares em que trabalhava fecharam. Ele se inscreveu em vagas para corretor de seguros, vendedor de carros e atendente varejista da Amazon. Barnett disse que em alguns momentos era difícil acreditar que a profissão de bartender voltaria sequer a existir, de que seria seguro trabalhar com isso novamente. Ele contraiu o Covid-19 no trabalho e tem medo de se infectar de novo, apesar de estar vacinado. Ele não abandonou a profissão, mas muitos de seus colegas sim. E essa situação foi tão comum que agora o setor tem problemas em achar profissionais com experiência para as vagas. Em junho, quase 90% dos empresários com vagas abertas disseram ter recebido muito poucas ou nenhuma candidatura de pessoas qualificadas. Esse problema que vive a economia americana pode soar bom demais para nós brasileiros. Isso porque, mesmo com a economia ensaiando uma retomada no momento, o Brasil tem uma taxa que passa dos 14% de desemprego. Mas os especialistas dizem que essa situação de vagas de sobra e salários altos é só mais uma excepcionalidade dos Estados Unidos. Segundo Maniankov, com exceção de talvez a Alemanha, a maior parte dos países vive ou viverá uma situação semelhante à do Brasil, ou seja, terão problemas fiscais e taxas de desemprego muito graves para lidar. Com isso eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário que a gente sempre lê. Obrigada pela audiência e até a próxima! Tchau!